Estão escutando bem nos fundos? Hoje eu vou conversar com vocês alguns minutos. Depois nós vamos para o nosso ritual do fogo. E não preparei nada. É um bate-papo, é um diálogo. E a gente vai ter uma primeira etapa que eu vou conversar aqui com vocês, expositiva. Depois nós vamos democratizar o microfone sem fio. Quem quiser fazer alguma pergunta em relação à casa, aos trabalhos, ao que foi dito agora, na noite de hoje, vai ser dada a palavra, tá, pessoal? Não é consulta. Eu sempre digo, consulta é lá no Avatar. Temos que eleger um tema. O que nós poderíamos falar na noite de hoje? Eu estava ali refletindo. Eu vou falar sobre tentar dividir com vocês algumas inquietudes, alguns anseios, algumas inquietações. O motivo da queda dos médiuns. Os motivos da queda dos médiuns. Por que será que de tempo em tempo chega até nós uma notícia assim, ó, casa tal fechou. Ó, estourou corrente lá, acabou a corrente. E isso é de tempo em tempo. Chega até nós algo assim. Tentar interpretar isso sob uma perspectiva não somente de um médium. É que muitas vezes um médium, se ele é dirigente, é uma corrente, é uma comunidade. Por que acontece isso de tempo em tempo? Será que o plano espiritual não está atuando? Não podia ter corrigido? O que será que foi que houve? Falando de Umbanda. Estou falando de Umbanda. Mediunismo, nós temos uma grande diversidade. Não vamos nominar, vamos falar de Umbanda. Lembram-me, há muito tempo atrás, acredito que em torno de uns 15 anos, mais ou menos, que tive a oportunidade de participar de um pequeno rito doméstico, pequeno, aonde Roger Feraldi, na época vivo, em terra, hoje está em Aruanda, através da mediunidade de Roger Feraldi, Pai Tomé, Preto Velho, vibrando na sua sensibilidade. E Pai Tomé naquela época, fez alguns sinais de Pemba na minha cabeça, em volta da cabeça toda, alguns sinais, dentro da lei de Pemba, e me disse-me que eu seria chefe de terreiro, que eu estaria à frente de uma comunidade, que eu diria que estava programado dentro do destino da minha vida, dentro do meu programa de vida nessa encarnação. Eu naquele momento achei aquilo algo irreal, porque eu nem imaginava isso, nem se passava pela minha cabeça. Pai Tomé deu um sorriso, um tapinha no ombro e disse: aguarde, meu filho. Através da clarividência da entidade. E dito e feito, passaram-se os anos e isso realmente aconteceu. Mas teve uma mensagem que Pai Tomé me deu, assim, a pé de ouvido, só para mim escutar, que eu nunca vou me esquecer dessa encarnação. Ele disse: meu filho, um médium tem que cuidar de 3 coisas. 3 coisas. Fizer essas 3, nós seguramos. Dessas 3, uma é interdição. Se ele fizer, deu. Primeira, vaidade. Segundo, dinheiro. Terceiro, sexo. Vaidade, dinheiro e sexo. Vamos tentar interpretar essas 3
palavras: vaidade, dinheiro e sexo. Falando do médium e o motivo das quedas do médium. Vaidade. Quem não tem vaidade? Aqui levante a mão. Tem alguém aqui que não tem a vaidade? Hoje antes de vir para cá eu fiz a barba. Eu disse: nossa, se meus irmãos lá na assistência me olharem com essa barba, eu estou parecendo um urso. Sabe aquele urso saindo da caverna? Final de inverno, eu disse: vou ter que fazer a barba. Isso é vaidade, gente. A minha aparência. Vaidade positiva. Aquilo que o Chico falou, né, com o Emmanuel: Chico, você está sendo vaidoso, usa peruca. O Chico disse: olha, a vaidade, a não vaidade vai até onde não agride o outro. Então é melhor ser vaidoso e ter uma aparênciazinha um pouquinho melhor do que estar agredindo o outro. Então é tomar banho, né, uma asepsia, uma boa roupa, uma boa apresentação pessoal. Faz parte. Manter a autoestima, né? Agora, quando a gente cai no exagero, quer dizer que é a egolatria, você necessitar daquilo, necessitar do reconhecimento, necessitar do elogio, e você se alimentar disso, aí nós temos um desvio psíquico, né? Uma anomalia, uma normalidade psíquica, digamos assim, que se instala, que no campo da sensibilidade mediúnica, isso é muito preocupante. Porque, pela lei da afinidade, começa a atrair entidades espirituais na mesma faixa de vibração, ou seja, entidades que querem reconhecimento, que querem elogio, né? Começa a atrair espíritos, aí começa a ter uma interferência, que se mostra, né? Olha, deu um passe, a pessoa ficou bem, no outro dia, olha, puxa, o seu caboclo, nossa, e o espírito se alimenta disso e o médium junto. Isso aí é um caminho que se instala para mudança de sintonia e a partir daí mais adiante a queda do médium, né? Mas, interessante porque vez que outra eu escuto uma frase assim: ah, eu não dou palestra porque não, eu tenho medo da vaidade. Não, e a vaidade? Ou não assumir uma tarefa, não, eu não vou fazer nada porque eu não sei lidar com a minha vaidade, começa a vir os elogios, isso e aquilo. No palestrante tem muito disso. O pessoal não quer dar palestra e atribui a isso. Marta e Silva dizia assim: mais vale um médium vaidoso que faz o bem do que um médium que não é vaidoso e não faz nada. Porque o plano espiritual atua na imperfeição humana. Não existe médium santo. Não existe médium santo. Começando, se nós fosse santo, nós não ia estar encarnado. Alguém aqui é santo? Se nós fosse santos, nós não ia estar nesse corpo. Tem que tomar banho todo dia. Olha que corpo imperfeito que a gente tem. Olha a nossa fisiologia como é atrasada. Se eu ficar 2 dias sem tomar banho, ninguém me aguenta. Então nós somos espíritos no ciclo humano de evolução e todos imperfeitos, muito imperfeitos. Dizem-nos os amigos espirituais que eles todos se igualam no sentido de estar em evolução, porque perfeição absoluta é só Deus. E Deus é inigualável, então nenhum espírito vai ser perfeito a ponto de ser superior ao outro, porque todos estão, em algum momento, buscando uma maior perfeição, estão em melhoramento, né, de consciência, partindo do pressuposto que ninguém vai se igualar a Deus. Deus é a perfeição absoluta. Mas voltando ao motivo da queda do médium, então a questão da vaidade ainda é uma variável que pode derrubar o médium, mas que ela é administrável. Ela é administrável. O médium vaidoso, mas que faz o bem, em relação àquele que não é vaidoso, mas não faz nada, porque não assume nada, porque tem medo da vaidade. Então, tudo existe uma relatividade que a gente tem que interpretar. Vamos para a segunda variável, que é o dinheiro. Então o médium tem que ser pobre. Nós temos
um bloqueio. Eu digo que talvez isso pelas religiões judaico-cristãs, que santificação é sinal de pobreza. Nós temos que ser pobre. Veja bem, o ganho está relacionado com a lei do progresso. Trabalho, remuneração, gerar bens de produção e remuneração. Né? Isso faz parte. Agora, quando se relaciona dinheiro com mediunidade, é você fazer da mediunidade um objeto de ganho do dinheiro. Opa! Isso aí é muito sério, é uma interdição. Você começar a mercadejar com a mediunidade. Ou seja, um passe, uma consulta, um trabalho, né? Uma assistência espiritual. Então aí a coisa começa a ficar preocupante, no sentido de motivo de mudança da sintonia e queda de médium. Existem médiuns que estão tão arraigados com essa situação do ganho que ele não consegue atuar na mediunidade dele se ele não recebeu dinheiro. Porque o espírito não consegue atuar nele se não tiver a paga. Tem que ter a paga. O reconhecimento é a paga e receber o dinheiro. Então aquela vibração do pagamento parece que alimenta esse tipo de espírito. Que tem muito no astral, viu gente? Tem muito no astral que quer se apropriar do Ori, quer tomar conta do psiquismo do médium e fazer. Faço tudo com o meu guia. Ele me deu tudo. Eu jogo, eu faço trabalho, ele é forte. Tudo que eu tenho, eu devo a ele. Meu filho, você está dependente. Você está enfermo psicologicamente porque você não conquistou uma situação de liberdade de consciência através do seu esforço, e sim pela dependência do espírito. Temos que refletir sobre isso aí. Nenhum guia, nenhum mentor esclarecido quer a dependência do seu médium na sua vida em nenhum aspecto. Nós temos que trabalhar, nós temos dificuldade, nós temos que competir lá fora. Faz parte da vida, faz parte do nosso melhoramento. Então, o condicionamento da mediunidade, do exercício da mediunidade ao dinheiro, ao ganho, isso aí é motivo de queda de médium. Agora, o médium, ele almejar um melhoramento através do seu trabalho, através da sua capacitação, e ele ter essa ambição com ética, isso faz parte de um processo da lei de evolução. Nada contra isso aí. Né? Capacitação, buscar seu melhoramento em todos os sentidos. E a terceira palavra que o Pai Tomé usou foi o sexo. Então o médium tem que ser um celibatário? Não foi nesse sentido. Primeiramente, a questão da promiscuidade sexual. Nós sabemos que o intercurso sexual é uma troca de energia intensa. Então você imagina, eu chego aqui hoje, vou botar o branco e vou trabalhar com um toque de caboclo. Né? Quero que o caboclo vibre na minha sensibilidade. Mas eu, durante essa semana, tive 3 parceiras. Né? Viajei, isso aqui, tive 3 parceiras. Meu amigo, seu campo energético, uma relação sexual, no mínimo 48 horas vai ficar na tua aura a energia do parceiro. Agora, que energia que você trocou? Aonde? Com quem? Ainda mais foram em relações promíscuas. Né? Meramente pelo prazer, pelo sensório. Mas, qualquer médium tem o direito de ter sua vida afetiva sexual. Isso não interfere em nada, tem a sua opção de escolha. Inclusive de gênero. Mediunidade e homossexualidade não são antagônicas. O fato de um médium ser homossexual não quer dizer que ele não vai ser um bom médium. Questão de gênero, de opção. Principalmente na Umbanda, as entidades veem isso com muito respeito, de forma muito lisa, muito democrática. O que vale é o que você tem no coração. Né? E você ser uma consciência de moral, ela não está relacionada a gênero.
Tem muito homem casado aí que aparenta ser uma coisa e não é nos bastidores, como tem muita mulher casada na sociedade que aparenta ser uma coisa e não é nos bastidores. Então o plano espiritual olha isso. Nós somos desnudos frente ao plano espiritual. As nossas máscaras caem. Eu não consigo me esconder. Então, tem uma situação em relação ao sexo que estoura a corrente. É relacionamento sexual dentro da corrente. Como é que um dirigente pode se envolver com 1, 2, 3 médiuns dentro de uma corrente? Mas que corrente é essa? Aí estoura a corrente. Fechou a casa, você foi ver. Pô, o dirigente está envolvido com problema de sexo dentro da corrente. Ou o dirigente é homem ou mulher, não estou... O que acontece no mediunismo de Umbanda, gente? É tudo muito visceral, muito intenso. E a mediunidade na Umbanda, conforme o médium vai passando o tempo, ele tem que ir trabalhando seus recalques, seus traumas, seus medos, porque as máscaras vão caindo. E o que acontece hoje? A gente tem observado uma má formação sacerdotal, em termos de dirigentes hoje. Má formação sacerdotal. Poxa, não é possível que você com 22 anos se diga um dirigente, em 2 anos frequentando uma corrente, você já abriu o caso e está em condição madura, psicológica, mediúnica, de conduzir vidas, orientar vidas. Será que eu tenho estrutura emocional? Será que é o momento? Basta eu ser médium? Basta eu ser médium? E ter espírito de fato e de direito vibrando na minha sensibilidade? Quer dizer, processo de amadurecimento, processo de ética, né? Qual é a vivência que um jovem de 22 anos tem para estar à frente de uma agremiação? Quais são as dificuldades que ele passou na vida? Qual foi o aprimoramento que ele teve? Ah, mas o Zé de Moraes fundou uma Umbanda com 18 anos, mas ele era o Zé de Moraes. Qual é a idade sideral do espírito que foi Zé de Moraes? Nós ainda somos muito imaturos, não dá nesse tipo de comparação, não serve. O que então a gente observa, gente, é que quando estoura uma corrente, você pode ter tronqueira, você pode ter firmeza, altar, gongar, você pode ter curso disso, curso daquilo, formação aqui e acolá. Mas se não tiver moral, não tiver ética, não adianta. Não adianta. Então, os motivos principais é isso. É a vaidade, né? O crescimento do ego, a questão do ganho financeiro, do dinheiro e principalmente a questão da promiscuidade dentro de corrente no aspecto sexual. Estou falando uma coisa aqui, parece que uma casa espiritualista falando isso. Estamos falando isso porque isso é uma realidade que acontece da porta para fora. Em muitos e muitos locais. Não estamos aqui nos sentindo melhor que seja quem for. Mas quando vocês vão numa agremiação, gente, sintam a vibração. Observem se aqueles médios que ali estão, eles têm excesso de sensualidade. Vejam a vestimenta. Médios com seios de fora, sensual, excesso de concupiscência. Você foi ali, está no momento de dor, aí já pede para você vincula um trabalho espiritual cobrando. Se você não fizer, não vai resolver. Puxa vida, aí você já sente qual é a vibração, que tipo de espírito está atuando ali. Existem leis espirituais que não dependem de nenhum espírito. Lei de causa e efeito, livre-arbítrio e merecimento. Lei de causa e efeito, livre-arbítrio e merecimento. Se não é do nosso merecimento, eu posso conseguir. Através de uma intervenção magística, através do auxílio dos espíritos, através de um trabalho. Posso conseguir. Vai ser perene? Vai ser perene? Vai se perpetuar do tempo?
Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa geradora. Deus é infinitamente bom e justo e amoroso. Todo efeito tem uma causa geradora. Não existe um efeito sem uma causa geradora. Tudo o que acontece comigo é efeito de causa geradora. Doença, o local onde eu nasci, cor de olhos, cor da pele, situação econômica. Porque senão preponderaria as injustiças. Não é verdade? Por que um nasce, não sabe o pai, a mãe tem sífilis num barraco, o outro nasce no moinho de vento numa ala particular, está com a vida resolvida? Onde é que está a justiça divina? Então, tudo são efeitos de causas geradoras. Os espíritos não conseguem modificar isso. Tem Xangô, tem justiça, tem equilíbrio. Senão, o cosmos espiritual na Terra viraria um caos. E o nosso livre-arbítrio. Ninguém pode impor ao outro o que não é da sua vontade. Eu posso momentaneamente. Aí fui lá, fiz um abafamento. Agora está doce comigo, está um amor comigo. Estava brigando com ela. Abafamento funcionou e foi baratinho. O cara é bom. Você interferiu no livre-arbítrio do outro. Aviltou a vontade e criou um problema para você. O que vai acontecer? Eu não sei. O que vai acontecer? Não sei. Mas que vai haver o reequilíbrio da lei, vai. É? Ai, não queria ele para mim. Consegui separar os dois. Funcionou. Trabalho forte, funcionou. Você conseguiu. Não respeitou o livre-arbítrio, não tinha merecimento. Provocou uma causa, agora qual é o efeito que você vai colher disso? Só que nós, no nosso dia a dia, esquecemos disso. E nós não podemos esquecer disso dentro de uma corrente. Quem tem a responsabilidade de ser um dirigente, um coordenador, um sacerdote dentro da lei de Umbanda, tem que saber o que está fazendo, gente. Ele não pode ficar à mercê, sendo levado de roldão. E para isso tem que ter preparo. Tem que ter preparo. E o preparo não começa, muitas vezes não basta querer. Isso já vem de uma encarnação anterior. Então, de uma maneira geral, o motivo da queda dos médios, e quando estoura a corrente, vaidade, dinheiro, sexo. Nosso muito obrigado, Pai Tomé. Eu sempre me lembro dessas palavras. E ele fechou aquela preleção que ele deu no meu pé de ouvido e disse: meu filho, nunca esqueça de Jesus. Muitos são os caminhos, mas tenha sempre o exemplo de Jesus no seu coração. Vou passar a palavra